Resumo da semana. Bom, a semana foi de uma conquista bastante importante para quem ganha até 2 salários mínimos. E quem vai explicar essa questão para a gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Aquilissardi, como vai? Tudo certo, tudo tranquilo. Bom, o que mudou em relação ao imposto de renda para quem ganha um valor equivalente a até 2 salários mínimos, Ana? Pois é, Márcio, na verdade até já está em vigor essa possibilidade, então, de que haja isenção da cobrança, né, do pagamento do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, porque tem uma medida provisória que está em vigor e que prevê essa questão. Como a gente já explicou aqui no resumo da semana, medidas provisórias elas precisam ser confirmadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E o que os deputados optaram por fazer nessa semana foi, em vez de votar essa medida provisória que foi encaminhada pelo governo ao Congresso, eles decidiram votar um projeto de teor semelhante e esse projeto sim prevê essa questão de também, né, uma expectativa ali, esse projeto também prevê a isenção da cobrança do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Para quem tiver a curiosidade de abrir lá como é que está esse texto, no texto em si não está escrito ali 2 salários mínimos, está escrito que existe ali um valor de isenção de R$ 2.259, mais um desconto automático, né, na questão do pagamento, do desconto automático simplificado nesse pagamento de R$ 564. Portanto, 2.259 mais 564, Márcio, os 2.824 que são equivalentes a 2 salários mínimos. Essa questão aí das medidas provisórias, ela tem acontecido com outros temas. Muitas vezes o governo encaminha o projeto, a medida provisória ela já prevê, né, a vigência imediata, mas como eu disse, precisa ser confirmada pelo parlamento. E aí os parlamentares decidem votar o mesmo teor por um projeto de lei de iniciativa da Casa. Essa proposta que foi votada, aprovada essa semana pela Câmara dos Deputados, que prevê a isenção da cobrança do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, ainda precisa, então, da confirmação pelos senadores. Márcio. Perfeito. Bom, e outro tema bastante importante que foi votado essa semana, e eu vou quebrar a quarta parede aqui, porque a gente acabou de entrevistar no painel eletrônico o deputado Arnaldo Jardim sobre isso, se refere aos chamados combustíveis do futuro. Explica mais sobre isso, Ana. Então, essa ideia de combustíveis do futuro, que também tem sido muito chamado aqui na Câmara e na discussão também no Senado, no Congresso como um todo, de uma transição energética, de você começar a ter combustíveis que sejam renováveis, combustíveis que emitam menos emissões de gases do efeito estufa, e a gente sabe que realmente a gente tem aí um aumento do número de emissões e um aumento da temperatura da Terra e tudo. Então, existe essa discussão. E esse projeto aprovado nessa semana pelos deputados, ele prevê o seguinte, que você possa aumentar a porcentagem de biocombustíveis nos combustíveis fósseis, que são aqueles derivados do petróleo que, portanto, emitem mais gases de efeito estufa. Então, a gente tem nessa proposta que foi aprovada pelos deputados, que você tenha a possibilidade de até 35% no uso de etanol, na mistura do etanol na gasolina. Hoje essa mistura está em 27,5%, mas existe essa possibilidade por essa proposta, desde que haja ali uma viabilidade técnica. O projeto prevê também que você tenha a possibilidade de ampliação da mistura de biodiesel no diesel, e que essa mistura que possa ir aí de 15% até 25%, esse valor aí de 25% a partir de 2031, e que você também tem um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, né, o bioquerosene, no caso, conhecido como SAF, e que as companhias aéreas elas possam ter ali uma meta de redução gradual de emissões, né, de 1% de redução de emissões de gases do efeito estufa a partir de 2027, chegando, portanto, a 10% em 2037. A ideia dessa proposta é justamente que você possa ter ampliações graduais nessas misturas de biocombustíveis aos combustíveis fósseis e que isso tudo seja feito com muita segurança, que isso tudo seja feito, Márcio, observando, de fato, viabilidade técnica, estudos, que não seja algo ali, simplesmente um aumento de porcentagem. E isso, o relator dessa proposta, o deputado Arnaldo Jardim, que, como você disse,
né, foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, e depois quem quiser saber mais sobre essa proposta pode conferir essa entrevista, ele reforçou isso em plenário, porque houve algumas questões colocadas em plenário, até algumas críticas em relação a essa proposta, que seria nesse sentido. Bom, será que os carros, será que os veículos estão preparados para esse aumento dessa mistura dos biocombustíveis? Será que não vai haver um aumento do custo do transporte? Será que isso não pode ter... Assim, houve de fato estudos, né, para fazer esse levantamento, e aí o relator Arnaldo Jardim responde nesse sentido, de que tudo vai ser feito com base em estudos de viabilidade, que você tem uma ideia também de aumento da produção, fortalecimento da cadeia dos biocombustíveis no país, isso a ideia é que realmente baixe o custo do combustível, né, de que vai ali para as bombas, e que você também reduza a dependência externa desses combustíveis que têm chegado ao país. Essa proposta dos combustíveis do futuro, ela também ainda precisa da avaliação dos senadores. Agora, além desses dois temas no plenário, teve alguns projetos bastante interessantes também aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Dois deles referentes a fundos para criança e adolescente, não? Isso, Márcio. A gente teve, né, a gente tem acompanhado aqui no resumo da semana, já trouxe isso em outra edição, que as comissões permanentes da Câmara, elas estão, a partir da instalação, da eleição de seus presidentes, elas retomaram seus trabalhos agora em 2024. E a Comissão de Constituição e Justiça, portanto, fez as suas primeiras reuniões nessa semana e já com a aprovação de 5 propostas, entre elas, essas 2 propostas relacionadas aos fundos da criança e do adolescente. Uma delas prevê, então, a facilitação da doação a fundos dos direitos da criança e do adolescente, para que haja, então, que o contribuinte ele possa fazer doação a esses fundos, tendo aquela isenção de até 6% do imposto de renda devido, e que isso possa ser feito mensalmente. Hoje essas doações só podem ser anuais, contabilizadas anualmente ali no momento da declaração do imposto de renda. Então essa proposta ela facilita essa doação. Outro projeto aprovado, ele prevê que pelo menos 25% dos recursos aí do Fundo Nacional para Criança e Adolescente, que esses recursos eles sejam destinados a políticas públicas da primeira infância, que é de 0 a 6 anos e que é uma idade ali fundamental e que determina o futuro dessa criança e depois desse adulto lá na frente. Além disso, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, Márcio, aprovaram um projeto que ele suspende prazos quando o advogado ou o defensor público estiver doente, apresentar um atestado médico e que possam ter, então, esses prazos das causas que estão sendo tocadas por eles, prazos suspensos por até 30 dias, caso eles sejam os principais ali responsáveis, né, dessas causas. Também essa proposta prevê que no caso de falecimento de cônjuge, de companheiro, de mãe, de pai, madrasta, padrasto, irmão, filho, enteado ou menor sob guarda ou tutela desse defensor público ou desse advogado, que possa haver também a suspensão por até 8 dias dos prazos processuais. Outra proposta aprovada na CCJ, como a gente chama aqui a Comissão de Constituição e Justiça, foi uma que permite ali abordagens específicas em casos de campanhas de saúde mental, e um outro projeto que indica que os municípios eles são obrigados a instalar redes de água e esgoto antes de partir para a pavimentação de ruas e de bairros. Perfeito. Bom, e por falar em comissões, além das 19 da semana passada, houve outras definições de presidente das comissões permanentes aqui da Câmara essa semana, não, Ana? Isso aí, Márcio, a gente teve, como você bem destacou, 19 eleições de comissões, de presidentes de comissões na última semana. Nessa semana foram mais 8 eleições de presidentes de comissões, com a definição, a gente lembra aqui rapidamente que os partidos eles escolhem as presidências dessas comissões numa ordem que é condizente com o tamanho de suas bancadas, então, portanto, está ali definido na Constituição, no regimento interno, que essa divisão ela é feita pela proporcionalidade, né, do tamanho das bancadas. E aí, quais foram, então, essas 8 eleições de comissões nessa semana, escolhas de presidentes? A gente teve o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, sendo eleito para a Comissão de Comunicação, o deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná, eleito para a Comissão de Turismo, a deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, escolhida para comandar a Comissão de Ciência e Tecnologia, o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, que vai ser, né, que é o novo presidente eleito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado José Rocha, do União da Bahia, que foi eleito para
a presidência da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, eleito para a Comissão de Minas e Energia, o deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, que foi escolhido presidente da Comissão de Administração e Serviço Público, e, por fim, a deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, escolhida para presidir a Comissão da Amazônia e Povos Originários. Portanto, praticamente todas as comissões com presidentes eleitos, Márcio, 27 das 30 comissões com presidentes eleitos, e nos próximos dias a gente deve concluir essas instalações. Perfeito, e a gente vai trazer isso tanto no resumo da semana quanto no painel eletrônico para quem está acompanhando a gente ao vivo. Bom, por enquanto eu agradeço, Ana Raquel Macedo, e a gente se fala na semana que vem. Certamente, Márcio. Agradeço também quem acompanha a gente ao vivo aqui no resumo da semana pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pelo YouTube, e também para quem depois está com a gente em podcast, e também pelas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Cidadã de Muriaé, Minas Gerais.